Graças ao bom Deus, quero vos saudar com a paz do Senhor. Com grande alegria que estamos aqui para fazer mais um vídeo, nessas séries de vídeos de ensinamentos da Palavra de Deus. Convido você que vai assistir esse vídeo, que se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo, ajude nós a semearmos a Palavra de Deus. Hoje, o estudo é bastante interessante e é algo muito importante para a Igreja do Senhor Jesus nos dias atuais. Nós estaremos ministrando um estudo sobre a diferença do crente e do discípulo de Jesus. Geralmente nós ouvimos muitas pessoas dizer: fulano agora se converteu, é crente. Cicrano está indo na igreja. Beltrano é evangélico. Isso é importante? Sim. Mas não é o essencial da vida cristã. O fundamento da vida cristã é a pessoa ser discípulo de Jesus. A palavra discípulo, no original grego, matetes, que significa um eterno aprendiz. Aquele que sempre está aprendendo. Muitas pessoas dizem: você tem que ir na minha igreja, você tem que ser crente. Mas eu estou aqui para dizer que é muito mais do que isso. Crer em Deus é o primeiro passo. Você tem que ser um discípulo de Jesus. E a condição para ser discípulo de Jesus está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 9, versículo 23. Jesus disse assim: aquele que quer ser meu discípulo, primeiramente negue a si mesmo. Abre mão da sua vontade, para que a vontade do Senhor Jesus venha prevalecer na vida daquele que quer ser um discípulo de Jesus. É Jesus que vai mandar na sua vida, é isso mesmo. Porque a palavra Senhor, no grego, é Kyrios, é aquele que manda, aquele que possui, aquele que é proprietário, aquele que controla, aquele que dirige. No Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, no capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu estou mandando? Tem muitas pessoas por aí adorando a Deus: o Senhor é tremendo, o Senhor é glorioso, falando o Senhor Jesus, mas estão tomando o nome do Senhor em vão. Porque Jesus não é Senhor da vida delas, não. É elas que mandam na sua vida. Elas não negaram a si mesmas. Elas estão na igreja, mas não estão em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo para a igreja de Corinto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Note bem, irmãos, se alguém está em Cristo, se alguém está ligado em Jesus, se alguém negou a si mesmo, e agora quem dirige a vida dele, quem reina na vida dele, é o Senhor Jesus. Foi o que Paulo escreveu na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: quem manda na minha vida é Jesus. O meu eu está na cruz. E nós vemos crente hoje dizendo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Está errado.
Essas pessoas nunca nasceram de novo, não são discípulos de Jesus, são crentes. Ah, pastor, mas se é crente, tá bom, tá nada, irmãos. Lá na carta de Tiago, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 19, Tiago faz uma afirmação muito forte. Ele fala assim: vocês creem que há um só Deus? Vocês fazem bem, porque até os demônios creem e tremem. Então os demônios também são crentes, eles creem em Deus e tremem de medo. Agora tem crente que ele crê, mas nem temor a Deus ele tem. Então, para ser discípulo, tem condições estabelecidas pela palavra de Deus, e nós vamos aprender sobre essas condições. E a ordem de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, no verso 18, né, quando ele apresenta ressurreto a seus discípulos, ele diz: todo o poder é me dado no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus disse para fazer discípulo, não é só para fazer crente, levar as pessoas a crer em Deus, não. Discipular é passar conhecimento, ensinar as pessoas para elas terem conhecimento da vontade de Deus, e não somente ter conhecimento da vontade de Deus, mas obedecer a Deus. Então os irmãos vejam que hoje a realidade é totalmente diferente da realidade bíblica. Ir na igreja é importante, congregar é importante, né? Sim, Hebreus capítulo de número 10, verso 25, diz assim que não é para deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Mas admoestar uns aos outros, que aquele dia se aproxima, a volta de Jesus. Mas servir a Deus vai além disso. De você ter uma carteirinha de uma denominação, né? Ah, eu louvo lá na igreja, eu dou uma palavra, mas eu quero saber nesta noite, olhando em teus olhos, você é um discípulo de Jesus? Você segue os mandamentos do Senhor, a palavra? Ah, não, pastor, então você não vai morar no céu. Ah, mas eu vou na igreja, e daí? Faz parte, mas um discípulo de Jesus é no dia a dia. Você viveu os mandamentos do Senhor Jesus no dia a dia, com a sua vida, com o seu testemunho, uma vida de caráter, uma vida de testemunho. As pessoas olhar para a sua vida e ver que você vive os mandamentos do Senhor Jesus. E uma das condições para você ser discípulo de Jesus é você andar como ele andou. Ah, pastor, isso é impossível. Não é impossível, a Bíblia fala sobre isso. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Note bem, irmãos, não é estar na igreja, frequentar, né, um grupo religioso, nada disso. É estar em Cristo, estar firmado na palavra dele. E quando você está em Cristo, aí aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, ele diz, né? Se alguém está em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Graças a Deus por isso. Então, ser discípulo de Jesus requer que você ande como ele andou. E como você sabe como Jesus andou? É lendo os evangelhos, lendo o Novo Testamento, né? As epístolas, Atos dos Apóstolos, livro de... toda a Bíblia, né? E principalmente o Novo Testamento. Andando nas pisadas do Senhor Jesus. No caminho que ele andou, dando o exemplo, né? É profundo esse ensinamento. Nós vamos ver agora algumas características, né? A primeira delas está lá em 1 João capítulo 2, versículo 6. Quem diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Agora, como que a pessoa diz que é discípulo de Jesus se ela não sabe nada da palavra,
se ela não estuda a palavra, se ela não medita na palavra, se ela não vai no culto de ensino, se ela é uma analfabeta bíblica. Irmão, essa pessoa está se enganando. Ela pode ser uma religiosa, uma frequentadora de igreja, mas menos uma discípula de Jesus ou um discípulo de Jesus. Vamos para a Bíblia Sagrada, né? Do Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, vai deixar claro a segunda característica de um verdadeiro discípulo de Jesus. João capítulo 8, versículo 30, né? Jesus está pregando, defendendo o seu ministério, a autoridade do seu ministério, e a Bíblia vai dizer que muitos judeus creram nele. Então, diante da mensagem de Jesus, não todos, mas muitos judeus creram nele. Aí Jesus se dirige àqueles judeus que haviam crido nele. Porque Jesus tem compromisso com aquele que dá atenção à palavra de Deus. Aquele que não dá atenção à palavra de Deus, aquele que prefere viver no pecado, Jesus não tem compromisso com ele. Ah, não, pastor, mas todo mundo é filho de Deus. Mentira, irmão. Todos aqueles que não obedecem os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, é criatura de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos, ele disse: de pregar o Evangelho a todos os filhos? Não, a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. No Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 1, versículo de número 11, João escreve assim: veio para os seus, né? Quem que eram os seus? Judeus, mas os seus não receberam. Judeus rejeitaram Jesus. Aí vai dizer: todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filho de Deus. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus, que confessa o Senhor Jesus com a sua boca e crê no coração. Está na Bíblia, pastor, está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Com a boca se confessa para a salvação, com o coração crê para a justiça. Tem que confessar Jesus. E tem que obedecer à palavra dele. Aí então, voltando para João capítulo 8, versículo 30, Jesus se dirige àqueles que haviam crido nele. Então, só crer em Jesus não é suficiente. Crer é o primeiro passo. Crer, eu já disse aqui, Tiago capítulo 2, versículo 19, até os demônios creem e tremem. Aí Jesus fala no verso 31 do Evangelho de João, capítulo 8. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aí, irmãos, acabou. Primeiro passo, né? Para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, primeira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aí no Evangelho de João capítulo 8, versículo 31, Jesus vai dizer como andar. Se permanecerdes, então a segunda característica de alguém que é discípulo de Jesus, permanece na palavra. Não é permanecer na igreja, na religião, não. Se permanecerdes, uns começam bem, até por certo tempo permanece na palavra, daqui a pouco deixa de praticar a palavra, vai se esfriando, torna-se um morto espiritual, né? Porque muitos na igreja hoje estão mortos espiritualmente. Não está nem aí para as coisas de Deus. Deus está em último plano na vida delas. É uma preocupação com o materialismo, com coisas dessa terra, né? Pastores mesmo estão à frente da igreja, muitas vezes a preocupação é só aparência. Reformar a igreja, deixar a igreja bonita para os outros ver. Mas igreja bonita, mas vazia, não tem mais salvação de alma, não tem mais batismo nas águas, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais cura divina, não tem mais manifestação do poder. Aí eles usam a justificativa: os dias são maus. Sempre foi difícil, irmãos, na ótica humana, pregar o evangelho. Mas lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não mudou, Deus ainda opera. O problema é a negligência dos líderes. Não oram mais, né? Como deveriam orar, não jejuam, não pagam preço, não pregam o evangelho, estão acomodados e fica com a justificativa, né?
dizendo, tá difícil. Mas, na verdade, o nosso Deus não mudou, ele não opera, o problema é a negligência. E lá na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. É nós que precisamos colocar a nossa vida no altar. Eu coloco nós porque esta palavra está falando comigo também. Então tem que permanecer na palavra. Agora, como que alguém que não lê Bíblia, não tem compromisso nenhum com a palavra, irmãos, é discípulo de Jesus? E muitas vezes está lá cantando, né? Está lá exercendo um cargo, mas não permanece na palavra. Então essa pessoa, ela não é um discípulo de Jesus. É um crente, é um evangélico, pode levar o nome até de protestante, mas de protestante não tem nada, porque protestante é aquele que conhece a Bíblia e protesta todo o ensino herético que é contrário à palavra de Deus. A terceira característica, né, de quem é um verdadeiro discípulo de Jesus, está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, pelo fato de amardes uns aos outros. Então o verdadeiro discípulo de Jesus, ele ama o seu próximo. Não estou falando aqui de amor de amigo, né? Não. Estou falando do amor ágape. É você se compadecer do próximo, ainda que aquela pessoa ela tenha algo contra você, mas a Bíblia vai dizer, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, se teu inimigo tiver fome, dele de comer, tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, vai amontoar brasa viva sobre a cabeça dele. Ele só faz o mal, você faz o bem para ele, vai queimar como brasa viva na cabeça dele. Aí no verso 21, Paulo diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele vence o mal com o bem. Ele não paga na mesma moeda. Então é o amor, né? Há muito amor hipócrita, fingido. Pessoas... Está na Bíblia, tá? Romanos capítulo 12, Paulo escreveu o verso 9. O amor seja não fingido. Detestai-vos o mal e apegai-vos o bem. Tem pessoa que ama só por palavras, né? Bajulação, eu amo irmã, né? Mas o irmão fazer algo que desagrada, já começa a falar mal, já começa a criticar. Se fez alguma coisa, começa a jogar, fiz isso aqui. Esse amor é hipócrita, é o que mais tem hoje. Amor de conveniência, a panelinha na igreja, eu amo fulano, porque... Não é porque o Espírito Santo, como diz lá em Romanos capítulo 5, né? Que diz assim, versos 5, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Por exemplo, Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, que nós devemos amar os inimigos. Agora eu pergunto para você, qual ser humano, pela sua própria força e capacidade, pode amar o inimigo? Ninguém. Mas quando o Espírito Santo é derramado em nosso coração, enche o nosso coração de amor, faz parte do fruto, ou no singular, muitos pastores falam os frutos do Espírito, não fala frutos lá no plural, é singular. 9 características, a primeira delas, está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é o amor. A terceira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele produz fruto para o reino de Deus. Vamos abrir a Bíblia aqui em João capítulo de número 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, Jesus falou. Olha o que diz aqui, ó. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim torneis meus discípulos. Então não adianta a pessoa falar que é discípulo de Jesus, não produz fruto nenhum. Não dá bom testemunho. O mínimo que deveria fazer é dar um bom testemunho, mas compra e não paga. Mentiroso, fuxiqueiro, contendeiro, linguarudo, né? Então esse tipo de pessoa, irmãos, ele é um crente, mas não é um discípulo de Jesus. Fruto de amor, de misericórdia, né? Cooperando com a obra de Deus. É o fruto de Gálatas 5:22, tendo amor,
tendo paz com todos, como diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 18, se depender de nós, ter paz com todos os homens, né? Agora, se a pessoa que tem alguma coisa contra nós não quiser ter paz, nós não podemos fazer nada. Mas no que depender de nós, temos que buscar a paz com todos. Está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, seguir a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, produz fruto de amor, de paz, né? De alegria, e a satisfação da alma, né? Pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus. Paciência, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. E a pessoa produz fruto pregando o evangelho, ganhando almas, testemunhando, cooperando. Então o verdadeiro discípulo de Jesus, ele vai produzir fruto para a glória de Deus. Então basta nós, né? Requer-se que nós devemos fazer uma análise, irmãos, para ver se, primeiro, 1 João capítulo 2, verso 6, se nós estamos andando como ele andou. Evangelho de Jesus Cristo, né? A qual escreveu João, capítulo de número 8, verso 31. Será que nós estamos permanecendo na palavra? Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Será que nós estamos amando como Cristo amou? Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 15, versículo 8. Será que nós estamos produzindo fruto? Então, analisando esse estudo aqui, nós vamos ver, né? Quem é discípulo de Jesus e quem é somente mais um frequentador de igreja. Quem foi transformado pelo poder de Deus. Eu aprendi com alguém que existe 5 evangelhos. Ô louco, pastor, mas a Bíblia fala de 4, né? É um evangelho só narrado por 4 autores diferentes, né? Para 4 públicos diferentes. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para todas as nações, para todos os povos. Mas também existe um evangelho chamado você. As pessoas não leem a Bíblia, mas elas estão lendo a sua vida. E a pergunta que eu lhe faço, você está dando um bom testemunho? Labassurian decanta labachai. As pessoas estão olhando para a tua vida, estão inspirando em você, você está inspirando nelas o desejo de servir ao Deus que você serve. Ou você tem dado mau testemunho e a afirmação das pessoas acerca da tua vida é: para ser crente igual que lá, é capaz mesmo. Mentiroso, beaco, né? Não tem palavra, fala mal da vida dos outros, só critica a obra de Deus, só vê problema na obra de Deus. É crente, mas crente até os demônios são. Que possamos refletir, analisar a nossa vida à luz da palavra. E eu comecei com Lucas capítulo 9, versículo 23, e vou terminar esse estudo com esse mesmo versículo. Jesus fala: aquele que quer. Você não é obrigado a servir a Deus. Tem que ir na igreja, tem que fazer. Não, você não tem que fazer nada. Se você quiser desistir de Jesus e aproveitar o mundo, aproveita mesmo. O que não dá é para você ficar dentro da igreja, mascarado de crente, mas querendo viver como o mundo vive. E na carta de Tiago, Novo Testamento, capítulo 4, verso 4, fala que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você tem que tomar uma decisão. Não dá para você querer viver com o pé no mundo, o pé na igreja, o crente imundo. Não. Mateus capítulo 5, versículo 37, é se ensina ou não. O que passa disso é de procedência do maligno. É forte esta palavra. Então, o primeiro passo é para quem quer, irmãos. Deus não precisa de você, é você que precisa de Deus. Deus sem você, ele é Deus, e você sem Deus não é nada. Está entendendo? Mas já que você quer ser um discípulo, seja discípulo. Não fique aí querendo aproveitar o mundo. Você está perdendo o seu tempo, você não vai aproveitar nem o mundo e vai perder a tua salvação. Então vai para o mundo, aproveita os desejos da carne, peque bastante, depois vai para o inferno. Pelo menos você aproveitou aqui.
É forte esta palavra? É. Mas é a realidade. Então, o Senhor está chamando para um compromisso. Aí Jesus fala, você quer? Então negue a si mesmo. Que negócio é esse que ninguém manda em mim? Eu estou na igreja, eu acho isso. Esqueça o que você acha. Se o que você acha não está de acordo com a palavra de Deus, abandone isso. Não serve para nada o que você acha. O que vai fazer a diferença é o que Jesus fala. É por isso que você tem que permanecer na palavra dele. Esqueça o teu achismo. Ah, eu tenho tantos anos de crente, e daí? Eu quero saber o quanto tempo você está na presença de Deus. Se você está produzindo fruto. Nesse tanto tempo de crente, quantas almas você ganhou para Jesus? Então, irmãos, não significa muita coisa isso, não. Isso é religiosidade, né? Formalismo religioso. Então, negue a si mesmo. É Jesus que vai mandar na tua vida. Aí ele fala, toma a sua cruz. Cruz fala da responsabilidade que o discípulo tem de obedecer ao Senhor. Você não vai fazer o que você quer, o que a palavra de Deus manda você fazer. E você vai sentir alegria por isso, porque se você for um discípulo, você terá alegria de fazer a vontade do seu Senhor. Aí ele fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me até o fim. Então, faça uma análise, né, de tudo que foi falado nesse estudo, e os irmãos podem ver que tudo é pautado na Bíblia. Não tem nenhuma filosofia aqui, nenhum livro de autoajuda. Não, aqui é a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus vai te libertar. Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja um crente firmado na palavra de Deus. E você vai ser um autêntico discípulo de Jesus que vai produzir muitos frutos até o retorno de Jesus para nos buscar e levar para a sua glória. Pense tudo que foi falado nesse estudo, compartilha, se inscreva aí no canal, ajude nós a propagarmos a palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Nos acompanhe também nas demais plataformas onde estamos também pregando o Evangelho. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, com todas as sortes de bênção, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos.